A gente já vai começar, tá bom? Daqui a um minutinho. Bom, bom dia a todos. A gente vai começar a aula, senão vai atrasar muito, tanto para mim quanto para vocês. Hoje aí eu vou dar uma pincelada rapidinho no que era esperado da prova e vou falar a nota de vocês, tá bom? Ninguém aí tirou abaixo de 7, então a nota mais baixa foi 7 e a nota mais alta aí foi 10. Aí eu vou falando os nomes de vocês, porque é só uma primeira nota, então não está passado em nada. E aí vocês veem a nota de vocês aí, tá bom? O Fabiano ficou com 8, a Luísa com 8, José Carlos com 8, a Zamila ficou com 10, Paulo Henrique 9,5, Gabriele 8, a Riane 9 e a Rayane também 9, Michele ficou com 8, Raquel ficou com 8, Marcelo com 9, Paloma ficou com 8, Suzana 7, Maria Angélica 7, Alessandra 7, Suelen 7. Então essas foram as notas aí corrigidas. Como eu corrigi pelo computador tudo, é por isso que eu vou hoje corrigir a prova junto com vocês, resposta esperada. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi, desculpa, eu não ouvi direito a minha nota. Fabiano, né? Isso, Nota 8. tá bom. Muito obrigado, professor. Então, estou compartilhando aqui com vocês a prova que vocês fizeram, foram 10 questões. E aí eu vocês já sabem mais ou menos o que vocês responderam, então eu vou falando e vocês vão respondendo para mim, tá? A primeira pergunta, eu pedi para classificar o que era puericultura. E aí na classificação vocês tinham que dizer aí que era o, o cuidado da criança desde o nascimento até a adolescência, passando por consultas, principalmente dos primeiros de 0 a 2 anos, porque aí a gente viria a sua evolução fisiológica e sua evolução mental. Nessa primeira pergunta aí, o que era puericultura, era para falar mais ou menos isso, que era aí o atendimento na criança do seu nascimento até a adolescência, principalmente de 0 a 2 anos, passando aí pelo atendimento aí para observar a sua evolução tanto fisiológica como mental. Na pergunta B, eu perguntei quantas consultas essa criança precisa passar. Então, quantas consultas as crianças precisam passar em puericultura? Eu aceitei a resposta certa de 7 a 9 consultas. Então, quem escreveu para mim detalhando as consultas, ou quem colocou de 7 no primeiro ano 7 e no segundo ano mais 2, que dava 9, eu considerei certo. Então, lembra que eu falei para vocês na aula
a puericultura são de 7 a... Calma aí que o celular desligou. A puericultura são de 7 a 9 consultas. Então, é de 7 a 9 consultas que a criança precisa passar. 7 no primeiro ano, 9, 2 no segundo, totalizando 9. Que aí vocês seguiam o calendário vacinal. Eu pedi também o que eu tenho que observar nessas crianças. Então, o que vocês tinham que responder para mim? Frequência cardíaca, peso, altura, perímetro cefálico, perímetro torácico, curva de crescimento, curva de peso e o IMC. Quem colocou peso, altura, perímetro torácico, perímetro cefálico, esses aí eu considerei, certo? Mas também não pode esquecer a curva de crescimento, curva de peso e IMC, que é aquelas curvas que eu mostrei para vocês na aula passada. Na segunda questão aí, eu pedi que a criança foi trazida para atendimento com a equipe de saúde, para atualização de caderneta de vacina, a mais nova com 3 meses e a mais velha com 7 anos. Eu quero saber como está o desenvolvimento dessa criança de 3 meses, aquele desenvolvimento, nessa questão eu queria saber toda a fase do desenvolvimento. Então, desenvolvimento motor daquela criança de 3 meses, o desenvolvimento afetivo, que ela não reconhece, que ela não sabe quem é o pai, quem é a mãe, ela não tem todo esse reconhecimento. Aquele desenvolvimento motor, que são os reflexos primitivos, que se eu colocasse o dedo, ele ia fechar a mão, que ele sempre fica fechando a mão com reflexo de Babinski, então seriam esses reflexos primitivos. Na fase de fala, teria a pré-linguística, então que ele não fala, que ele balbucia som, em que ele faz tudo isso aí. Era esses desenvolvimentos que eu queria que vocês respondessem aí para mim junto à criança. E a fase de desenvolvimento da criança de 7 anos é aquela fase de desenvolvimento em que ela já está sendo mais sociável, que a criança é centrada em si, que a criança aí já consegue trazer para o concreto, que já tem os movimentos finos, então que ela já traz aí esses movimentos finos e que aí a criança realiza toda essa parte aí de desenvolvimento, certo? Alguma dúvida nessas duas primeiras questões? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo, professor. Na terceira questão aí, era uma questão que te ajudava na quarta. Se você acertasse a terceira questão, você acertava a quarta. Na terceira questão aí, eu perguntei baseado no peso e altura, eu queria o IMC. Na A, eu coloquei peso versus peso, está errado. A B, eu coloquei peso ao quadrado dividido pela altura, está errado, não é o peso ao quadrado. Na C, eu coloquei peso dividido pela altura, também está errado, porque está faltando altura ao quadrado. A resposta certa é a letra D, que é peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a resposta que eu queria que vocês marcassem para mim na 3 era a letra D. Criança de 4 anos com 1,1 metro e 17 quilos. Qual é o IMC? Esse aqui é muito simples. Nós aí vamos pegar a calculadora. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro multiplica a altura. 1,1 vezes 1,1. Isso vai me dar 1,21. Quantos quilos a criança tinha? 17. Eu vou dividir isso por 1,21. Vai me dar 14,04. Então, meu IMC esperado aqui, a resposta que eu esperava de vocês nessa questão 4 seria 14,04. Quem colocou 14 eu considerei também, tá? Então, seria 14 a 14,04. Na 5, eu falei sobre o perímetro cefálico, que observamos importante. Eu queria saber qual a técnica de medição do perímetro cefálico. Então, eu pedi para vocês aí aquela técnica que eu falei para vocês na aula, que é a técnica de medição do perímetro cefálico. E aí eu considerei quem falou da parte da testa e na a parte de trás,
só que aí perdeu ponto porque não especificou, que eu lembro que na aula e nos slides eu passei especificadinho como era a medição com os nomes, e aí quem colocou que passava pelo arco da sobrancelha, por trás da proeminência óssea occipital aqui, e voltava para o arco da sobrancelha sem abranger a orelha, estava certo. Era essa definição que eu queria de vocês. Mas quem colocou que passava na testa, passava por trás da cabeça e voltava, eu também considerei, mas não considerei totalmente certo. Aqui vocês tiveram muita dúvida nessas 6, muita gente errou. Eu pedi em relação ao perímetro torácico. Calma aí que alguém entrou, vou só aceitar aqui. Eu pedi em relação ao perímetro torácico aí, a comparação em relação ao perímetro torácico e o perímetro cefálico, vou colocar o que era verdadeiro e o que era falso. A minha primeira questão era até 6 meses, perímetro cefálico menor que perímetro torácico. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Isso é falso. Porque até 6 meses o perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico. Lembra que eu falei para vocês, a cabeça é maior que o corpo. Aos 6 meses, o perímetro cefálico é maior que o torácico, também é falso. Por quê? Porque aos 6 meses, o perímetro cefálico é igual ao perímetro torácico. E a terceira, até 9 meses, o perímetro cefálico é menor que o perímetro torácico, era verdadeiro. E a quarta, até 12 meses, perímetro cefálico igual ao perímetro torácico. Era falso, porque se 9 meses eu já tenho um perímetro cefálico menor que o perímetro torácico, não tem como em 12 meses eles se igualarem. Certo? Alguma pergunta aqui até a 6? Não? Então vamos lá. A 7, eu queria saber qual era a alternativa correta. A, eu coloquei, confunde direção, não define controle motor refinado de 2 a 6 anos. Era essa a correta. Vamos ver porque as outras estão erradas. Tempo de reação lento, não define controle motor refinado. Ela ainda não apresenta esse tempo de reação lento. Então, por isso que essa a gente não considera a certa no de 2 a 6 anos. A C, confunde direção, não define controle de motor refinado, de 6 a 10 anos. De 6 a 10 anos ele já tem o controle motor refinado. Na D, transição de habilidades motoras, então que é o controle motor refinado, confunde direção. De 6 a 10 anos ele já não confunde mais direção, certo? Na 8, ao atender um paciente adolescente em um centro de saúde, o que espera o desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo. Nessa 8 aí, na parte do desenvolvimento motor, a criança já tem as habilidades de esportes, ela já tem aí seus movimentos finos definidos, já tem suas habilidades aí esperada. No desenvolvimento cognitivo, fala correta, já consegue aí fazer abstração total e já tem aí toda essa parte de entendimento. No desenvolvimento social afetivo, é aquele que ele já quer sua privacidade, anda em grupo, todo mundo do seu grupo tem as mesmas características. É essa parte aí que eu esperava de vocês. Na 9, em relação ao desenvolvimento linguístico, marque verdadeiro ou falso. Não necessita de função fisiológica e respiratória íntegra. É falso. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, eu preciso ter o aparelho fonador, eu preciso ter o que se fala, eu preciso ter o que se diz. Então, eu necessito sim da função linguística e respiratória de forma íntegra. Eu necessito dessa função total aí.
Dividido em fase pré-linguística e linguística, essa é verdadeira. Por quê? Porque eu tenho antes da fala, então eu tenho a fase pré-linguística, que ele não fala, que o choro é sua principal resposta, que se ele só balbucia sons. E eu tenho a fase linguística, que aí ele começa a aprender diversas palavras. Na fase pré-linguística, principal função, o choro é a principal função, balbucia som e estimulação externa. Essa também é verdadeira. Na fase linguística, maturação do aparelho fonador, 1 ano com 100 palavras. Na fase linguística não é a maturação, essa é falsa, por quê? Porque na fase linguística não é a maturação do aparelho fonador é na fase pré-linguística. Então, antes da fase linguística, na fase pré-linguística que eu tenho essa maturação aí do meu aparelho fonador. De 2 a 3 anos, ele faz o uso da regra gramatical, essa é verdadeira também. 4 a 6 anos usa frases longas, não corrige português. Essa é falsa. Por que é falsa? Porque de 4 a 6 anos ele corrige o português. De 4 a 6 anos aí, meu paciente corrige português, certo? E a última questão, eu perguntei quais dos sinais abaixo não observam na criança, qual é o único que eu coloquei aqui que não é um sinal vital? É peso. Exatamente, muita gente colocou dor. Dor é um sinal vital, tá, gente? Muita gente colocou dor e dor é um sinal vital. Lembra que eu falei para vocês que o sexto sinal vital hoje entra a dor. O que eu não observo na criança é o peso como sinal vital. Eu observo quando eu vou ver o desenvolvimento fisiológico dele, não quando eu tiver com ele num pronto-socorro, certo? Alguma dúvida aqui na avaliação? Essa Professor, última. Pode falar, perdão, Pode. Luiz. é sobre a última também. Eu li e entendi, não observo, eu pensei, bom, a temperatura a gente tem que observar, tem que aferir as frequências, por isso que eu coloquei a dor, porque não é um sinal que a gente observa, né, que a gente consegue identificar, mais ou menos isso. Não, consegue. Lembra que eu coloquei aquelas carinhas de dor e tinha até uma escala que a gente vê se a criança tá... Lembra? Tinha um slide que eu coloquei que a gente faz aquele da carinha de dor, então eu olho para a carinha da criança e vejo como ela tá, se ela tá muito franzinda, se não tá, se ela tá chorosa, se não tá. E no outro slide tinha uma tabela de proteção, que aí tinha a parte que a criança aí ficava com os braços fletidos, até chegar a última, que é o dor mais forte, que é quando ela fica em posição fetal. Então, eu consigo observar a dor na criança, se ela chora muito, se ela está com uma cara muito franzida, é sinal de dor, mesmo se ela está na fase pré-linguística. E na fase linguística, eu mostro a carinha e ela aponta para mim, ou se é uma criança de 8 ou 9 anos, que ela consegue entender, eu pergunto qual é o score dessa dor dessa criança. Então, quando ela entra no foi por aí hospital... que eu levei mesmo, que depois ela identifica pra gente o sinal, Isso, aí... a dor. Quando eu entro no hospital, eu não peso a criança. Não há necessidade de, numa emergência, por exemplo, de uma apendicite, eu pesar essa criança. Eu preciso saber como está a dor, a saturação. A dor, a saturação, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e temperatura. Mas o peso naquele potencial. Depois eu preciso para passar remedicação, antibiótico, mas não entra como sinal vital, certo? Mais alguma pergunta? Professor, a dor, ela não era considerada como um dos sinais vitais antigamente, né? Entrou agora acho que no Conselho de Pediatria, acho que o senhor até havia comentado sobre isso. Isso, antigamente não se via dor, antigamente eram 5 sinais vitais, tanto em adulto quanto em criança. Só que a dor para medicação, tanto para realizar conforto, tanto conforto medicamentoso ou não medicamentoso, hoje ela entra como um sinal vital. Por quê? Se eu tenho dor, minha pressão vai alterar. Se eu tenho uma dor, minha frequência respiratória vai alterar.
Se eu tenho uma dor, meu batimento cardíaco vai alterar. Então, a dor, ela entrou como um sinal vital, porque dependendo da intensidade dela, ela altera os outros sinais vitais. Então, se eu não controlar ela, eu não controlo os outros sinais vitais. Aí foi por isso que ela entrou como o sexto sinal vital. Ah, certo. Professor, essa questão eu vi por assim, o que são os sinais vitais? Aí eu vi que peso não é um sinal vital, por isso que eu coloquei que o peso não era medido na Exatamente. criança. Exatamente, porque na pergunta eu coloquei quais dos sinais vitais abaixo não observo. Então, o peso não é um sinal vital, então por isso que ele não entra. Putz, acho que eu, correndo para terminar a prova, com toda essa coisa de desenvolvimento que a gente tem que analisar, eu fui junto. Eu marquei dor, né? Que droga. Ficou um pouco confuso na minha cabeça, mas agora eu entendi direitinho, professor. Mais alguma pergunta? Eu só tive dificuldade na 3 e 4, mas eu agora, na correção, acredito que faltou um pouco mais de interpretação da minha parte, porque até então achei que era dissertativa. A 3 a gente tinha que marcar o xizinho, marcando o xizinho correto, que é a fórmula, né? Eu dei a fórmula aqui para vocês, exatamente como estava escrito no slide. E na 4 foi como eu fiz na aula, que aí eu fui fazendo o IMC na calculadora de alguns. Então, a 3 e a 4, é o que eu disse, se você soubesse, se você tivesse marcado certinho qual que era a alternativa do IMC, você fazia a 4 certinho. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Professor, eu cheguei atrasada. Aí são quantas consultas de enfermagem? São de 7 a 9. No primeiro ano de vida são 7 consultas de enfermagem, né, de consultas de puericultura, e no segundo ano de vida são mais 2, então são de 7 a 9 consultas que eu realizo na puericultura. Então, realizo aí, no total, realizo 9 consultas. Então, na puericultura, está considerando quem colocou especificado o número, que tem gente que colocou 7 consultas no primeiro ano e 2 no segundo, e uma por ano depois eu considerei, ou quem colocou 9 consultas no total também considerei. Mas quem colocou somente, essa consulta eu vejo isso, e começou a especificar o que vem na consulta, eu não pude considerar. Ok, obrigada. Professor, uma consulta com uma criança, por exemplo, de 9 meses, com uma nutricionista também é considerado uma consulta de puericultura? Não, não é considerado porque, na verdade, o médico na puericultura viu alguma alteração, solicitou a avaliação da nutricionista. Mas as consultas de puericultura é realizado ou pela equipe de enfermagem, que é aquela de grupo, né, que aí vai ter, por exemplo, de peso e de atualização de calendário vacinal, ou com o enfermeiro, que aí ele vai fazer todos os dados antropométricos junto com a equipe técnica, ou pelo médico. Essas são consideradas os nossos atendimentos de puericultura. Aí, se for passar, por exemplo, com nutricionista, com psicólogo, com outros pessoas, um dentista, com outras pessoas interdisciplinares que a gente chama, aí é um a mais dessa consulta, não entra nas consultas obrigatórias de puericultura. Ah, sim. Mais alguma pergunta? Bom, não temos perguntas, então vamos lá para a segunda parte, que é o que deu bastante discussão, mas no final vocês se resolveram. O trabalho. O que eu quero do trabalho de vocês? Vocês vão aí me dizer, vocês já mandaram o grupo para mim, já está lá comigo. Aí cada grupo vai apresentar, então no último dia de aula, vocês vão apresentar esse trabalho para mim, vão apresentar. Aí vocês vão perguntar, professor, como eu posso apresentar? Se vocês quiserem fazer slide igual eu faço,
Antes da aula, vocês me mandam o slide que eu duplico aqui junto com vocês, e aí vocês mandem passando os slides, eu vou passando. Se vocês quiserem abrir a câmera e mostrar vocês segurando um cartaz, pode também. Ou se vocês quiserem só falar, vocês podem só falar. Só que eu não quero aquelas pesquisas soltas, então vocês, todos os grupos, não vai ter parte escrita, vocês não precisam me enviar escrito, mas todos os grupos têm que me enviar da onde tirou esse trabalho, então eu quero as referências bibliográficas de vocês. Então, por exemplo, tirei de tal site, então você vai mandar referências bibliográficas, e o link e os sites de onde você tirou, eu tirei do livro, referência bibliográfica, tal livro, página tal a tal, entenderam? Então, vocês vão mandar para mim. Como só vale 5 pontos, eu não estou pedindo a parte escrita, que normalmente meus trabalhos valem 5 pontos a apresentação, 5 pontos a parte escrita. Mas como não tem tempo de fazer os dois, eu quero só essa parte de apresentação, de forma de slides, ou se quiserem só falar. E aí, eu quero que vocês mandem para mim. A única coisa escrita que eu quero que vocês mandem para mim é da onde vocês tiraram as referências bibliográficas. Certo? Eu gostaria que vocês não lessem. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu sei dizer quando a pessoa está lendo, porque você percebe no modo dela falar. Se eu perceber que o grupo entendeu, já estou deixando antes bem claro, se eu perceber que o grupo inteiro leu mesmo de ler, de até se perder no meio da leitura, vai perder meio ponto, tá? Porque eu gosto que nem eu faço aqui eu não leio, aqui eu explico, falo para vocês o que eu entendi. E o que eu quero nesse trabalho? Eu quero a definição da doença. Então, por exemplo, eu quero que vocês definem o que é COVID. Vou dar um exemplo aí para vocês entenderem. Eu quero que vocês definam o que é COVID. COVID é uma doença viral que pega através das vias respiratórias no meu paciente. E eu quero também que vocês falem quais são os cuidados de enfermagem. Então, cuidado de enfermagem é medir temperatura, observar a nutrição, observar a saturação, ver sinais vitais. Então, quero saber o que eu vejo na doença e quais são os cuidados de enfermagem que eu tenho para essa doença. Então, que eu realizo de intervenção para esse paciente na doença, entendeu? Então, o trabalho vai se basear no que é a doença e quais são os cuidados para esta doença, entenderam? Alguma pergunta? Professor, mas a gente não pode escrever alguns pontos, tipo, a gente vai ter que decorar tudo, então pode ser alguma coisa, tipo, extensa. Não, vocês podem fazer que nem eu faço, ter os pontos lá para vocês escreverem. O que eu não quero é que vocês leiam, por exemplo, a página do livro inteira. Entendeu? Vocês podem estar lá, que nem eu faço nos slides. Isso aqui é isso, isso, isso. Tá, pode estar lá. O que eu não quero é que vocês leiam, começam, então, COVID e começa a ler tudo que está no livro, tudo que está nos slides, que vocês acham, tudo que está na página que vocês acharam. Vocês não precisam decorar, vocês vão ter que explicar. Tem uma diferença entre decorar e explicar. Explicar vocês podem ler, vocês podem consultar partes daquilo que vocês estão fazendo, que nem eu faço nos meus slides. O que eu não quero é que vocês leiam tudo. Professor, eu tenho uma anotação e estou lendo. Tudo bem, eu quero que vocês falem para todo mundo entender. Eu não quero que vocês leiam o livro, entendeu? Leiam a página do livro, entendeu? Na verdade. Professor, bom dia. Seria um trabalho faz o trabalho, aí faz a conclusão dele, e essa conclusão a gente vai explicar para a classe, correto? Seria isso? Na verdade, é todo o trabalho que vocês vão explicar para a classe. Para a classe. O trabalho se resume no quê? O que é a doença e quais são os cuidados de enfermagem. Entendi. Paulo, você ia perguntar? Então, assim, o senhor falou que o trabalho a gente monta e envia para o senhor, mas caso a gente não monte e estuda sobre o assunto e só apresenta o que a gente estudou sobre o assunto, também é considerado, ou o senhor quer que encaminhe? Não, se vocês só quiserem explicar, vocês podem só explicar, só falar, não precisa ter slides. O que é obrigatório vocês mandarem para mim é de onde vocês pegaram a informação, todos os grupos vão ter que mandar.
Isso, somente a fonte, da onde vocês pegaram a informação. Eu quero saber da onde foi tirada aquela informação. Certo? Eu quero saber se vocês pegaram de A, B e C. Mas se vocês não, se o grupo decidir, não, vamos fazer slides, vamos só apresentar. Então, vocês só apresentam. Tá certo, professor. Perguntas? Agora é o momento das dúvidas. Professor, todo mundo vai ter que falar ou só uma pessoa? Vocês decidem, mas se essa uma pessoa só esquecer alguma coisa, se ficar tudo em cima de uma pessoa só, a nota do trabalho da apresentação vai ser baseada no que essa pessoa falou. Se mais de uma apresentar, vai ser baseada no que mais de uma pessoa falou. Então, o grupo vai decidir como vai ser a apresentação, mas se só uma falar, vai ser baseada a nota nessa que falou. Mais perguntas? Vai ser pro dia 20, né, professor, esse trabalho? Isso, dia 20. Primeiro aí eu vou ver com vocês como vocês querem. Se vocês querem primeiro a apresentação do trabalho e depois a avaliação, que é curta também, não vai ser 10 questões, vai ser menos. Ou se vocês querem primeiro a avaliação e depois a apresentação do trabalho. Aí até lá vocês decidem como vocês querem a ordem. Mais perguntas? Se não tiver mais perguntas, nós vamos iniciar a aula de hoje. Ela é mais curta, tá? Não é muita coisa, porque é uma aula mais que eu vou mostrar para vocês calendário vacinal e o que é uma cadeia de frios. Vocês vão aprender. E aí depois a gente finaliza. A de hoje não tem caso clínico, tá? A de hoje aí a gente não tem estudo de caso. É mais simples a de hoje. Professor, antes de mais nada, deixa eu só perguntar uma coisa. A segunda avaliação que a gente vai ter vai ser toda a matéria ou vai ser baseado nessa aula de hoje? Vacinação e alimentação infantil. Nutrição Ok. infantil. Por isso que eu divido em duas. Eu divido, para não ficar muito pesado, eu divido a parte de vacinação e nutrição infantil no segundo bloco, e no primeiro bloco esse desenvolvimento total, que aí fica bem mais tranquilo de vocês entenderem qual que é o desenvolvimento e qual que é a parte de nutrição e vacinação. E aí eu pergunto no primeiro bloco só o que foi antes e no segundo bloco só o que foi depois da primeira prova até agora. Como eu não vou dar a aula de doenças, vai ser vocês, a parte de doenças não cai na prova. Aí só vai cair então vacinação, que é a aula de hoje, cadeias de frios, e a parte aí de nutrição infantil, certo? Ok. Então, pessoal, vamos lá. O que é vacinação? O que vocês entendem por vacinação? Hoje está muito, vocês estão ouvindo falar de vacina de Covid e tudo mais. O que vocês entendem de vacinação? Imunização. Que é o vírus Isso. inativo? Não somente o vírus inativo, mas também é o vírus inativo, tá certo? O que mais? Prevenção. Prevenção, o que mais? Podemos considerar também que vacinação é saúde, né? Uma criança imunizada, ela tem uma qualidade de vida melhor do que a criança que não é imunizada. Isso. O que mais? Vocês podem ir falando. Estou aqui para ouvir vocês. Se eu dizer que vacinação é responsabilidade, vocês concordam ou discordam comigo?
Concordo. Concordo. Vacinação também é responsabilidade. Por que que é responsabilidade? Porque a gente tem um negócio que chama Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós temos os direitos e os deveres, e no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem direito à saúde, educação e lazer. Se a criança tem direito à saúde, é um direito dela eu imunizar essa criança. Como ela não responde por si, então é meu dever e minha responsabilidade imunizar essa criança, certo? A imunização, ela também é a produção de defesas e de anticorpos do organismo para combater doenças que, por exemplo, o sarampo, que antigamente estava erradicada no Brasil, mas vocês sabem que hoje tem um movimento aí, que agora com o Covid esse movimento surgiu bastante. Que movimento é esse? Antivacinação? Exatamente, movimento anti-vacina. Não vou julgar aqui no grupo se tiver alguém, mas também vocês vão ver que isso daí é um pouco de responsabilidade, como eu disse para vocês, vacinação é responsabilidade. Esse movimento aí, ele prejudica muito a criança. Por que esse movimento anti-vacina prejudica muito a criança? Por que prejudica, o senhor falou? Isso, por que prejudica muito a criança esse movimento anti-vacina? Porque os pais acham, né, que é bobeira, não precisa, não existe, e não vacina a criança. E aí acontece igual de voltar as doenças, né, o sarampo, igual o senhor acabou de comentar. Na verdade, acho que Exatamente. acaba atrapalhando também o calendário vacinal, porque a minha lógica é, por exemplo, o exemplo agora do Covid, né? O foco é Covid, então os pais acabam esquecendo as outras vacinas e acham que a criança não precisa, porque o foco agora é Covid, apesar de que não tem ainda uma vacina elaborada ainda, né, criada para crianças, frente ao Covid. Exatamente. Primeiro, prejudica a criança por quê? É muito mais fácil. O que eu gasto menos? Eu sei que no grupo tem pais, mães, tios que cuidam das crianças. O que eu gasto menos? Levar uma criança, tanto minha parte financeira quanto minha parte psicológica. O que eu gasto menos? Levar um dia, perder um dia de serviço ou perder uma manhã de serviço, levar minha criança para vacinar ou ficar com a minha criança internada 2 meses aí no hospital tratando de uma doença que já tem vacina, que já consigo prevenir essa doença. O processo de internação gera mais custo. Exatamente, o processo de internação gera mais custo, tanto para os pais, que vão ter que perder dia de serviço, vão ter que ficar lá com a criança, quanto para o SUS. Por quê? Porque eu gasto muito menos produzindo uma vacina do que eu gasto em uma internação. Para vocês terem um exemplo, vou trazer aí a internação Covid que está na moda. A vacina do Covid está saindo em torno de 10 a 20 dólares por dose, certo? Então, uma pessoa vai tomar 2 doses, vai gastar aí 40, vamos colocar o preço mais caro de 20 dólares, vai gastar aí 40 dólares. Dólares, estou chutando a R$5, aí vai me dar R$200 de gasto, certo? Chutando dólar a R$5. Uma internação de um dia numa UTI pediátrica custa para o SUS em torno de R$1.500 a R$1.600 por dia. Se eu tomar as 2 doses da vacina, acabou, não pega a doença, fico em casa, gastei 200 dólares. Se eu pegar aí, R$200. Se eu pegar aí um dia de internação simples, de UTI, que é só para observação, que a criança fica 48 horas, então significa que ela vai ficar 2 dias inteiros. Se custa R$1.600 por dia, só para a criança ficar em observação. Não estou contando medicação, não estou contando insumos, não estou contando nada. Estou contando só a criança ficar lá e ser monitorizada. Ela vai gastar aí R$3.200. Significa o quê? Na minha internação eu gasto R$3.000 a mais do que se eu tivesse vacinado minha criança. Fora os gastos dos pais, que vão se
ter que se descar, tem um gasto físico, tem um gasto emocional. Então, a gente está numa UTI, a gente tem todos esses gastos aí, certo? Então, para a gente aí, o melhor é uma vacinação, é criar uma imunidade. E aí eu lhe pergunto, por que as pessoas que acreditam os antivacinas, eles estão mais protegidos? Porque, por exemplo, no Covid eu tenho um problema que eu não tenho uma proteção ainda essencial, então por isso que eu tenho que usar máscara, por isso que eu tenho que usar álcool em gel, lavar a mão, fazer todas as proteções. A melhor prevenção hoje, não tem tratamento precoce ainda, a melhor prevenção é a máscara, o uso de álcool em gel e a lavagem das mãos. Mas vou trazer um exemplo. O Covid eu tenho que sempre me proteger dessa forma. Por que que no caso, por exemplo, do sarampo, eu não preciso me proteger dessa forma? Não preciso me proteger tanto que nem no Covid. Alguém tem alguma ideia? Eu acredito porque a maioria da população já está imunizada ou vai lá tomar a vacina, né? Então não fica tão vulnerável. Exatamente. Não tem. Exatamente. Por quê? Porque a maioria da minha população tomou a vacina, então eu tenho uma imunização grande, eu tenho 80%. Vou dar um exemplo. Aí vai para a escola, tem uma criança, a sala tem 10 crianças, 8 tomaram vacinas e 2 os pais eram antivacinas. Tem uma criança que não sabe que está com sarampo e vai para a escola. As 10 crianças podem pegar? Sim, as 10 crianças podem pegar. Quantas vão ser assintomáticas? 8 seria? 8 crianças estão vacinadas. 8 crianças sintomáticas nem aparece nenhum sinal e sintoma do sarampo. Só que 2 não tomaram vacina. Então, quem vai para a UTI, quem pode ser internada, quem vai ter a forma grave da doença? As duas que não foram. Exatamente, as 2 que não foram vacinadas. Então, vocês entenderam por que o movimento anti-vacina prejudica muito nossa sociedade? Mas a dúvida é, professor, se é a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente exige, acredito, né, que as crianças tomem vacina, e os pais são contra ou anti, existe uma sanção para isso ou não? Existe. As sanções são, por exemplo, eu não posso chegar no meu SUS uma criança com sarampo e eu não atender. Mas, por exemplo, a criança vai vai ter que fazer alguma viagem. Essa criança pode ser impedida de viajar, esses pais. A criança aí tem alguns locais que solicitam a caderneta de vacinação. Vou dar um exemplo na nossa área. Na nossa área, nós somos vocês. Vocês vão chegar um momento que vocês vão fazer o estágio. Vamos supor aqui que no grupo, você que me perguntou, fale, professor, eu sou anti-vacina. Eu não posso obrigar você a tomar vacina. Nós vivemos num estado democrático e livre. É seu direito não tomar vacina. As consequências você vai sofrer depois. Aí você chega e fala, eu sou anti-vacina. Eu vou falar, tá bom. Vai chegar no estágio. O que você vai precisar para entrar no estágio? A carteira em ordem de vacina. Eu tive esse problema agora que eu comecei a fazer, que a outra escola que eu estava não exigiu, mas aí eu transferi para a alternativa, e não que eu seja anti-vacina, mas assim, é cuidador, sabe como que é, exige muito, eu acabava não indo nas campanhas, eu tinha muita vacina atrasada, então para concluir a minha matrícula, a alternativa pediu que eu organizasse a minha carteira, então quando eu fui lá eu tomei um monte de vacina. Exatamente. Então, não é antivacina, mas você precisou, você vai sofrer. Mas vamos supor que você é antivacina. Se eu falar, não vou tomar, o que a escola ia fazer? Procure outro local. Aqui você não vai estudar. Foi isso entendeu? mesmo. Então você sanções. É que nem eu brinco não, mas eu falo. Se você quiser falar, eu tô sem dinheiro, vou assaltar um banco, você pode? Não. Pode. Você pode. Você tá no estado livre. Você pode ir lá falar, tô sem dinheiro, vou assaltar o banco. Você pode, você não deve. Mas você pode. A mesma coisa do antivacina. Você pode ser antivacina, você pode não querer tomar a vacina. Você pode, mas você não deve.
Por que eu brinco falando, você pode assaltar um banco? Você vai assaltar. Depois, o que vai acontecer, aí você vai responder por tudo aquilo. É a mesma coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pode deixar sua criança sem tomar vacina? Pode. Mas depois todas as sanções que você vai sofrer, até o conselho tutelar ir na sua casa, saber por que você não está vacinando sua criança, vai ter uma pessoa lá batendo na sua porta e vai te perguntar tudo por que você não está vacinando sua criança. E é a mesma coisa, por exemplo, tem um episódio que eu gosto muito, que é do Dr. House, é uma partezinha bem curta, que a mãe fala, eu sou do movimento antivacina, eu acho que a indústria farmacêutica está ganhando dinheiro em cima disso. Aí o House vira e fala, sabe o que uma coisa que dá muito dinheiro? Caixões para criança, porque você usa 1/3 da madeira do caixão para adulto. Entendeu? As sanções são outras, você vai sofrer aí com a sua criança doente, você vai sofrer aí com a sua criança internada muitas vezes no hospital. Você vai sofrer aí, por exemplo, no hospital você entra num mês com a sua criança com catapora, depois no outro com cachumba, depois no outro aí com difteria. Aí tem você não só sofre as sanções da sociedade, você sofre as sanções físicas. Se a sua criança pegar, por exemplo, uma paralisia infantil, ela vai sofrer muitas coisas. Então, tem tudo isso, entendeu? Então, você sofre todos esses problemas aí. Professor, antigamente, agora eu já não sei, mas antigamente os pais eram praticamente obrigados, eram obrigados assim por eles mesmos, né? A vacinarem os seus filhos, essas crianças que precisavam ser imunizadas devido ao Bolsa Família. Parece que se a carteira de vacina também não estivesse em dia, a equipe de enfermagem, por exemplo, parece que acionava o serviço social e parece que cortava o benefício dessas crianças. Então, assim, acho que a maioria hoje das crianças os pais estão seguindo a risca da carteira da vacinação justamente já por conta disso. Hoje eu já não sei se ainda permanece essa regra de se a criança não porque é levada essa criança para pesar no posto de saúde, fazer todo o acompanhamento. Então, nisso eles já imunizam a criança. Isso, a regra do Bolsa Família ainda continua. São 3 principais coisas que nós vemos no Bolsa Família da criança. Matrícula na escola e acompanhamento contínuo na escola, então essa criança tem que ir todo dia para a aula. Peso, então, para saber se a mãe está comprando alimento para essa criança, para saber se a mãe está utilizando o Bolsa Família para a alimentação da criança, e caderneta de vacinação. A gente tem um problema que a gente acha que a falta de vacinação são nessas pessoas mais humildes, né? Pessoas que tem Bolsa Família, essas coisas. Mas se você for pegar o movimento antivacina, que tanto acontece com o Covid quanto com a vacina em crianças, vocês vão ver que são as pessoas que têm mais dinheiro. Se vocês pegarem essas pessoas que têm mais dinheiro, de uma classe social mais alta, são elas que fazem o movimento mais antivacina. Por quê? As pessoas que são mais na classe humilde sabem que se seu filho ficar doente, elas não têm uma carteira assinada, na maioria das vezes elas têm seus trabalhos autônomos. Então, se a criança ficar doente, o que vai acontecer? Elas vão perder muito, elas vão perder dias de serviço e elas vão perder dinheiro. Então, essas pessoas, elas fazem esse movimento a favor da vacina. Então, se você pegar a caderneta de vacinação das pessoas mais humildes, de umas classes mais baixas, está tudo completo. Se você pegar a caderneta de vacinação dessas crianças de classes sociais mais altas, você vai ver que falta um monte de vacina. Por quê? Porque os pais, eles acreditam que não há necessidade, que faz parte desse movimento antivacina. E se você for pegar, ler sobre o movimento antivacina, ele surge nas classes econômicas mais altas. Eles têm esse surgimento aí nas classes econômicas em que as pessoas têm uma maior poder financeiro mais alto. E aí eles acreditam que aí vem toda aquela história do chip da China, que vai implementar a doença, que aí você volta para estudar um pouco sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina foi colocada aí... Oi? Que causa autismo. E aí, se você for pegar a revolta... Oi?
causar Não uma entendi. síndrome que a pessoa nasce com a síndrome, né? Aí É, a vacina vai causar isso. exatamente, que a vacina vai matar, que se você tomar a vacina você vai ficar com a doença, que estão colocando a doença. Aí agora com o Covid falam que na vacina tem um chip da China que é para controlar a mente das pessoas, né? Se isso for bom, pelo menos eu virar a inteligência de um chinês tá ótimo para mim. Se for verdade, né? Eles vão controlar minha mente igual a inteligência do chinês, para mim tá ótimo. Mas tem tudo isso. Aí se você pegar a revolta da vacina, que foi aquela revolta da febre amarela, que se começou a vacinar as pessoas, e aí as pessoas começaram a acreditar que estavam passando a doença, a gente tem esse mesmo movimento agora na vacina. Então aí vocês se perguntavam, nossa, mas como aconteceu isso na revolta da vacina? Tem esse mesmo movimento agora na vacina do Covid. Não virou uma revolta tão popular, porque existem muitas pessoas com medo e sabem que a vacina é importante, mas se você for pegar grande parte aí, vou trazer um exemplo, não estou falando de política aqui, mas estou trazendo um exemplo da nossa realidade. Nosso presidente acredita que a vacina da China não funciona. E aí isso acontece o quê? Isso é uma revolta, falando que essa vacina não funciona, e tem uma outra linha de vacina de revolta que falam que as vacinas demoram 30, 40 para serem pesquisadas, e por que que hoje, em menos de um ano, nós já temos a vacina? E aí você entra nessa parte da revolta. Então a gente tem que pensar como. Antigamente teve essa revolta, mas hoje em dia tem. E aí, voltando ao assunto da classe com maior poder aquisitivo, a classe com maior poder aquisitivo, vamos usar o exemplo do Covid de novo. Se pegar Covid, a pessoa tem 2, 3 casas, a pessoa tem 5, 6 cômodos na casa, tem que se isolar. Você pega uma pessoa de comunidade que mora com 10 pessoas numa casa de 3 cômodos. Então, você pode anotar, a pessoa de comunidade, as 10 pessoas vão pegar o Covid. As pessoas ricas, não. As pessoas mais avantajadas, se uma pessoa pegar Covid, ela não vai espalhar para os outros familiares, porque tem onde ela se isolar. Certo? Alguma pergunta? Professor, falando da carteirinha de vacinação, um tempo atrás eu ouvi falar que, não sei se isso chegou a acontecer, mas que, tipo assim, se um pai ou a mãe fosse arrumar um emprego de carteira assinada, dependendo da empresa, seria necessário apresentar a carteirinha completa. Não sei se isso acontece, se está sendo executado em algumas empresas, mas seria uma boa Acontece. forma, né, de ser cumprida a carteirinha, né, o calendário. E isso acontece. Por exemplo, na nossa área, na área hospitalar, você tem que ter a apresentação da carteirinha. Aí vamos supor, por exemplo, eu entrei no hospital que eu trabalho, no AOC, ele oferece aí o plano de saúde dele. Se eu quiser colocar, se eu tivesse um filho, eu quiser colocar o meu filho para participar do plano de saúde, o meu filho tem que estar com a carteirinha de vacinação completa. Enquanto não atualizarem, eles não tiram a carência do plano de saúde. Enquanto eu não apresentar a carteirinha total vacinada da minha criança, eu não posso, eu continuo com carência. Ah, professor, mas e se eu nunca atualizar? Vamos supor, professor, e se eu ficar 10 anos lá no plano de saúde e 10 anos minha criança sem carteira de vacinação atualizada? Sua criança vai continuar com carência, vai faltar muitos benefícios. Então, a maioria dos planos de saúde hoje estão fazendo isso, porque eles viram que é muito mais fácil o pai dá a vacina para a criança e a criança não pegar a doença, não contrair a doença, do que eu aceitar uma pessoa no plano de saúde e essa criança aí contrair a doença e ficar 10 dias internada devido a essa doença. Então, hoje em dia é muito mais fácil para o plano de saúde exigir que todas as crianças se vacinem do que cuidar. Hoje em dia, dos pilares do SUS, por isso que nós temos as unidades básicas de saúde, é a prevenção. Então, por isso que a gente tem esse pilar no SUS e por isso que os planos de saúde estão começando a ver isso por esse lado também. Professor, eu preciso perguntar, com relação a esses enfermeiros que simulam aplicar a vacina e por fim acaba jogando a mesma ou subtraindo, até porque nem sei se uma vez ela na seringa ali, já montada, ela deve ter um tempo para uso, né?
eles respondem por crime de saúde pública? Sim, eles respondem civil e criminalmente, porque isso daí, na verdade, eles respondem civil e criminalmente por crime à saúde pública e desvio também. É um furto, né? Porque você está pegando alguma coisa que já foi comprada para o governo, então isso daí já tá pago, a mesma coisa que você pegou seu celular, você comprou, eu vou lá e pego, é um furto. É a mesma coisa da vacina, ela já foi comprada, já está determinada para distribuir para uma determinada população, e aí o profissional da saúde, né, técnico, enfermeira ou auxiliar, subtrai essa vacina. Então isso é considerado furto, ele responde civil e criminalmente por saúde pública, né, por crime à saúde pública, por não ter vacinado e ter botado em risco a vida de uma pessoa, e responde também por furto de material. Nesse caso, o Corém entra também ou só fica nessas esferas? Não, o Corém entra também, você tem uma denúncia no Corém, podendo ter sanções, as sanções são advertência, multa, suspensão e cassação do registro. Entendi, obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. O próximo aí, nosso calendário vacinal. Então eu tenho aí o calendário vacinal das crianças até os 4 anos. Então esse aqui só até os 4 anos, o próximo a gente vai ter um melhor. Ao nascer, então a criança nasceu. A primeira lá, no serviço de saúde, no hospital, no nascimento, a criança vai tomar a da EBCG e a da hepatite C. Com 2 meses aí, minha criança Professor, toma... licença. O senhor está Oi. mostrando o slide? Isso, não está aparecendo, não? Não. Então, pera aí que eu vou... Eu ia comentar isso agora, o meu ficou tudo preto. Agora tá. Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. O calendário vacinal. A primeira slide era só esse aqui, tá, gente? Estava escrito vacinação, só que é o que a gente discutia, tá? Que eu gosto de discutir, conversar e depois a gente vê o outro. Meu segundo slide aqui, o calendário vacinal. Então, ao nascer, minha criança recebe a vacina de BCG e recebe minha vacina de hepatite B. Então, ao nascimento, minha criança recebe 2 vacinas já. Com 2 meses de idade, minha criança recebe a primeira dose da pentavalente, a primeira dose da VIP, a primeira dose da pneumococcus e a primeira dose do rotavírus. No próximo slide, vocês já vão ver o que cada doença previne. Com 3 meses aí, recebe a da meningococcus C. Com 4 meses, eu vou reforçar o que eu fiz na primeira dose, é que nem a do Covid. Meu organismo, ele recebe a primeira dose e aí ele começa a produzir anticorpos. Só que ele não guarda esses anticorpos morrem e são perdidos. Então eu tenho que guardar, eu tenho que fazer meu organismo memorizar essa doença, eu tenho que fazer aí o meu organismo falar, opa, peraí, isso aqui já aconteceu comigo, está acontecendo de novo, então eu preciso fazer o meu organismo guardar. Por exemplo, é que nem eu fiz na prova. Eu mostrei para vocês o que eu queria, certo? Eu mostrei para vocês explicando a aula. Depois, falei para vocês isso e fiz umas perguntas para vocês memorizarem. Então, agora, quando, por exemplo, surgir em qualquer momento da vida de vocês o cálculo do IMC, vocês viram na aula, vocês vão lembrar da questão na prova, vocês vão conseguir fazer o cálculo. Então, a mesma coisa do nosso organismo. Entrou o vírus ali, entrou a bactéria, entrou o meu patógeno. Eu vou ter que fazer ele entrar, então por isso que eu tenho as primeiras doses, e depois vou ter que fazer meu organismo se lembrar daquilo que ele já combateu para guardar de memória. E aí, por isso que eu tenho a segunda dose. Com 4 meses, a segunda dose da pentavalente, a segunda dose da VIP, da pneumococo e da rotavírus. Então, no segundo mês, eu dou as vacinas de primeira dose para o meu organismo iniciar a produção de anticorpos. No 4º mês, eu dou o reforço, eu dou a segunda dose para o meu organismo produzir anticorpos e guardar essas células de memória. No 5º mês, eu dou a segunda dose aí da meningococo C.
No 6º mês, a terceira dose da pentavalente e da VIP. No 9º mês, a da febre amarela. Então, vocês estão vendo que isso aqui se segue o quê? O mesmo calendário de atendimento do quê? Puericultura? Exatamente. Se vocês lembrarem do que eu disse antes para vocês na outra aula de puericultura e forem ver como segue os atendimentos da criança, é os mesmos meses de atendimento da criança nesse calendário vacinal, é o mesmo da puericultura. Com um ano aí, eu faço o reforço da pneumococo 10, o reforço da meningococo e faço a tríplice viral. Com 15 meses, eu reforço a pentavalente, reforço a hepatite A tetraviral, e com 4 anos, o segundo reforço da penta, o segundo reforço da VIP e o segundo reforço da varicela, que aí aqui é a primeira vez que aparece vírus atenuado. Qual que é a diferença dessas vacinas que eu disse para vocês para uma vacina de vírus atenuado? Alguém sabe me dizer? Ai, professor, eu vou falar com as minhas palavras. O atenuado é quando ele não está morto e inativo. Tem o vírus, mas acho que a carga dele é muito baixa. Não é algo assim? Essas vacinas normais são o vírus morto. O vírus ele está morto, então o meu organismo só recebe esse vírus, essa bactéria morta, e produz anticorpos, é um corpo estranho. Ele não tem reação nenhuma. O vírus atenuado é o vírus vivo, mas sem virulência. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Diferença da Coronavac para a da Pfizer. A Coronavac, que é a do Butantan, ela é só o vírus morto, ela só faz o meu organismo produzir. A da Oxford, que é a da Pfizer, e a da Oswaldo Cruz, lá, né, ela é o vírus atenuado. O vírus está vivo, mas não tem virulência nenhuma. Ele pode produzir as reações normais do vírus, por isso que a da Pfizer, a da Oxford, tem mais reação em relação à Coronavac. Então, eu tenho algumas que o vírus, por exemplo, da meningite, a bactéria meningite, o vírus da gripe, que é a da influenza, do H1N1, ele está morto, ele está ali, mas ele está completamente morto, ele morreu. O vírus atenuado, ele está vivo, mas não tem virulência, ele não consegue infectar a sua célula, ele só está ali, mas ele está vivo. Entenderam a diferença? Entendemos. Então, vamos lá. E aqui para vocês verem, eu vou abrir aqui na foto, que aí eu consigo aumentar, fica melhor para vocês verem, só um minutinho. Eu já estou abrindo, que aí fica melhor para vocês verem, tá? Vocês estão vendo grande ou pequeno aí no de vocês? Pequeno. Então, peraí que eu vou abrir. Ok, eu deixo nos slides para vocês verem. E eu já abro aqui para vocês. Agora vocês estão vendo ele maior. Sim, professor. Vocês estão vendo eu aumentando, né? Então, vamos lá. Ao nascer, como eu disse para vocês, é a BCG e hepatite. A da BCG previne as formas graves de tuberculose, que é a que pode matar,
e a da hepatite B previne a hepatite B. Essa é a única que eu tenho dose única, né? É uma dose só. E a da BCG é aquela que, se você cada um puxar a blusa e olhar no braço, fica a marca. Que tem aquela marca. É a da BCG, que previne a tuberculose. Porque se vocês lembrarem antigamente, a época dos poetas, a tuberculose era o que mais matava, né? Você pegar aqueles poetas antigos, de antigamente, tuberculose matava todos eles praticamente. Hoje em dia, a tuberculose é uma doença difícil de matar uma pessoa, só se a pessoa aí apresentar algum problema de não ter tomado a vacina. A da hepatite B, né? Então a gente toma a da hepatite B para prevenir hepatite, que vocês sabem que a hepatite é uma doença que não tem cura, né? Se você pegar, você vai viver com essa doença para sempre. Com 2 meses, eu tenho aí a da pentavalente, que previne, são 5 doenças, por isso que é penta, previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, 6, perdão, meningite e infecção por vírus. Toma da poliomielite, que é a paralisia infantil, então por isso que a paralisia infantil desapareceu bastante. Toma da pneumococcus 10, que previne aí pneumonia, otite, vocês sabem o que é otite? Inflamação do doença do ouvido. ouvido. Isso, infecção do ouvido. Mas por que eu tomo uma vacina que previne pneumonia para infecção do ouvido? Boa pergunta, professor. Vocês concordam que a gente tem um negócio que chama... Por conta das bactérias, professor. Não, sim, por conta da bactéria, mas por que eu tenho que prevenir a pneumonia e a otite? Não são dois lugares diferentes? A pneumonia vai no pulmão. Sim, mas o mesmo A canal está otite ligado, né? Ouvido, garganta e nariz é o mesmo canal, mesma ligação, não seria? Eu tenho uma ligação entre o ouvido e o sistema respiratório. Depois do tímpano, eu tenho ali a área que liga. Por isso que a gente... Opa, vai apagar para vocês. Pagou para vocês aí, né? Apagou. Sim. Já vou compartilhar de novo. Como meu celular desliga a tela, ele apaga. Então, aí eu tenho uma mesma ligação entre nariz, né, entre sistema respiratório e sistema de audição, né? E aí, quando eu tenho essa ligação, a bactéria da pneumonia, ela consegue subir da região pulmonar para a região do ouvido, e eu causo uma infecção de otite tão grave que pode levar à surdez. Então, por isso que a gente aí vacina contra a otite. Tem uma meningite, né, que pode levar até a morte. Tomo também a gotinha, do Zé Gotinha, que aí é contra o vírus humano, que é diarreia. Vocês lembram que tem um grupo aí que vai falar sobre diarreia, que diarreia é uma doença comum em criança, por isso que eu tenho que tomar contra esse rotavírus. Com 3 meses, tomo a meningococo C, que previne a meningite, que é uma doença que leva a óbito. Se for uma meningite bacterial, a criança fica com sequelas graves ou vem a óbito. Toma a segunda dose, então, da pentavalente, que eu já falei para vocês, com 4 meses. A segunda dose da poliomielite, a segunda dose da pneumococo e a segunda dose da rotavírus. Com 5 meses, a segunda dose da meningococo C. 6 meses, a segunda dose da pentavalente. Com 9 meses, então vou pegar o que é a primeira dose aí. Febre amarela, certo? Então, hoje, ficou um tempo atrás, lembra que teve um surto de febre amarela, que sumiu até a vacina no mercado brasileiro.
principalmente aqui em São Paulo, que a gente teve esse surto de febre amarela aí. Tomam a primeira dose da tríplice viral com 1 ano, sarampo, cachumba e rubéola. Vocês sabem que cachumba em homens podem levar à esterilidade, porque ela pode descer. Cachumba, sarampo pode matar. Fazia 40 anos que não se tinha óbitos por sarampo, e agora, desde 2018, retornou esses óbitos por sarampo. Então, daí é um reflexo do movimento anti-vacina aí. A gente toma o reforço da meningococo C, que é da infecção generalizada, pneumococo da pneumonia, tríplice bacteriana, então a gente toma o reforço para difteria, tétano e coqueluche. Ela foi dada na pentavalente, então com 2 meses a gente toma uma vacina que tem tudo, que é para difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. Com 15 meses aí, a gente toma a tríplice bacteriana, que aí entra difteria, tétano e coqueluche, certo? Tomo o reforço da polivalente. Já tomei a da hepatite A ao nascer, da hepatite B ao nascer. Com 1 ano e 3 meses, que é com 15 meses, eu tomo aí a dose única da hepatite A. Tomo também a tetraviral, que aí previno sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Vocês podem ver que a gente então toma 2 vacinas para sarampo. Então a gente toma a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, e toma depois o reforço, né? Por isso que é uma dose única dessa tríplice viral, que a gente toma sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Aí entra a varicela no lugar aí. Depois eu tomo os reforços da tríplice bacteriana com 4 anos, da poliomielite, que é o segundo reforço, da varicela, que eu já tomei naquela dose única da tetra e tomo agora o reforço da varicela. Com 4 anos eu tomo o reforço da febre amarela. E agora a nova vacina aí que surgiu, que está tendo principalmente para as meninas, que é a polio, que é do papilomavírus humanos, da HPV, que aí previne o papilomavírus que causa câncer, certo? São 2 doses com 9 anos, com 6 meses de diferença cada uma. Então, você toma com 9 anos e depois com 9 anos e 6 meses, ou com 9 anos e 6 meses até 10 anos. Essa vacina do HPV pode ser aplicada em meninas até os 14 anos, antes de fazer 15 anos. Então, 14 anos, 11 meses e 29 dias. E aí, como vocês disseram para mim... Homem também toma de HPV? Homem, no início da campanha tomava, agora não está mais tomando por causa que está fazendo aquela imunização mais em mulheres, mas no início da campanha, quando estava imunizando todo mundo, também tomava. Porque no homem o HPV também pode causar câncer de pênis, certo? Então também toma. Mas aí vai depender. O homem só vai tomar a vacina do HPV se ele já tiver risco ou tiver contato. Oi. Quem tem mais idade toma também, pode tomar? No início da campanha tomou, hoje em dia eu não sei como tá, mas no início da campanha todo mundo tomou. Hoje em dia eu não sei como tá essa imunização aí das pessoas mais velhas. Não, mas eu digo assim, se você pagar, porque lá no posto eu fui ver para tomar por conta de câncer, né? E aí ela falou que no posto não, mas aí que eu tinha que me informar no lugar da vacina, como eu sou de Salto, né? E aí eu fiquei de ver, também não fui ver, né? A idade, porque ela falou que talvez teria uma idade, né? Aí eu também não sei também. Até os 15 anos o posto dá, e depois no sistema pago eu não sei como funciona essa vacinação aí do HPV, aí teria que se informar nos locais de vacinação paga, que eu não sei como funciona. Professor, eu pesquisei uma vez, é isso mesmo, é pago. A minha tia também foi ver para os meus primos, parece que é 1.500 a dose no lugar que ela foi pesquisar. Porque o SUS é só até 15 anos. Aí, como a rede privada
visa lucro, é diferente do SUS, então por isso que eles cobram esse valor bem baratinho. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que é, por que que eu não tenho vacina em crianças ainda do Covid? Porque ainda não foi testado em criança, Pro? Exatamente, eu não tenho vacina de Covid em crianças porque eu não testei ela ainda nas crianças. Então não tem como eu ter minha vacinação do Covid aí em crianças. Como eu não testei minha vacina em crianças, eu não sei a reação. Vou dar outro exemplo para vocês. Vocês viram aí um tempo atrás que a vacinação da Oswaldo Cruz foi suspensa em gestante, porque eu não tinha teste. No Brasil, morreu uma gestante de reação adversa à vacina do Covid. Então, foi suspensa a vacinação em gestante, foi assinada uma lei aí, foi assinada uma medida provisória, que todas as gestantes serão afastadas dos seus serviços. Por quê? Porque eu não tenho como garantir a vacinação dessas gestantes devido às reações que teve. Então, se eu não testar, eu não posso usar. Não estão começando a testar agora as vacinas em crianças, estão começando a fazer os estudos agora, para ser liberada a vacinação infantil. Certo? Certo. E aí, para finalizar, vocês viram aí algumas vezes que algumas vacinas apareciam lá. Temperatura que eu tenho que armazenar, menos 30 graus. Temperatura que eu tenho que armazenar, menos 8. Temperatura que eu tenho que armazenar, menos 2. O que significa isso? Nada mais é que uma rede de frio. O que significa isso? A cadeia de frio é o processo da concepção da vacina, passando pelo armazenamento até o transporte dos produtos, preservando todas as condições de refrigeração e garantindo sua conservação. Por que isso? Vamos supor que a vacina, os insumos estão da China, certo? Da Coronavac. Estão vindo da China para o Brasil. Eu tenho que garantir que minha temperatura de transporte de menos 8, menos 12, menos 20 seja garantida da saída da China à chegada no Brasil, da saída do avião à chegada no Butantan. Por quê? Porque eu tenho que manter aí a sua conservação. Ela é composta por equipe especializada, equipamento, armazenamento e transporte especializado. Então, tem que ter todo esse armazenamento, toda essa equipe responsável por manter. Então, quando o meu Butantan produz a vacina e armazena, ele vai guardar a menos 8, a menos 12 graus. Quem me perguntou, professor, não tem risco de quando aspirar e estragar essa vacina? Tem. Por quê? Porque dentro de um local, né, dentro ali onde está sendo vacinado, a minha cadeia de frio tem que ficar em torno de 2 a 8 graus. Se passar disso, eu perco a vacina. Se passar disso, eu posso descartar essa vacina. Então, se você falar, mas quem leva a vacina embora? Vamos supor que eu fui lá, enganei que eu vacinei, enfiei a seringa no meu bolso depois. Essa vacina, se eu for vacinar meu filho, meu irmão, meu cachorro, qualquer um que eu for vacinar, ela já não vai ter mais efeito. Por quê? Porque como eu guardei no bolso e eu não tive a aula com o professor Amilcar, eu sei que essa vacina vai estragar. Por quê? Porque eu já deixei ela acima de 8 graus. Acima de 8 graus, ela perde seu efeito, ela estraga. Então, por isso que eu tenho que ter uma cadeia de frios. Eu tenho que ter uma cadeia de armazenamento com menos 8, menos 12, menos 20 graus para guardar e armazenar a vacina por longo tempo. E eu tenho que ter aí um armazenamento de 2 a 8 graus dentro de um local apropriado para essa vacina ser aplicada e para essa vacina ser guardada durante aquele período. Certo? Então, por isso que, se eu pegar uma vacina, vamos supor, você me pergunta, professor, e se eu pegar o pote da vacina da mulher e sair correndo? Se você conseguir aplicar imediatamente essa vacina, você tá bem. Mas vamos supor que você saiu correndo, jogou o frasco dentro do carro e continuou correndo porque a polícia está atrás de você. Esquece, você correu à toa da polícia. Por quê? Porque essa vacina vai estragar, porque o carro vai aquecer, não vai manter entre 2 a 8 e você vai perder todo esse frasco de vacina. Certo? Professor, Então, oi. Michele, que assim, eu vi no jornal que em Campinas estavam comprando uma geladeira, eu acho que para vacina da
Pfizer, né? Que tem que deixar mais frio do que das outras. Ela que é feita com RNA, é por isso? A de RNA tem que ter mais cuidado? Na verdade, é para evitar quebra e degradação da molécula, né? Da substância. Então, eu não posso quebrar nem degradar essa substância. Ela tem que se manter do jeito que está. Então, eu tenho que manter aí uma cadeia de frios. Por exemplo, aqui, ó, nesse slide. Vocês podem ver que eu tenho as vacinas e os doentes de 8 a 12 e suas formas ativas e suas formas aí de vacinação, a forma ativa aí da vacina, de menos 15 a menos 25. Então, significa o quê? Que aonde eu tenho a minha local de vacinação, eu mantenho a vacina de 8 a 2, que é o ideal. Quando eu tenho que guardar essa vacina, eu guardo ela de menos 15 a menos 25, para não haver perda. Então, eu sempre tenho que saber local da vacinação, que é um pequeno período, que é imediato, eu tenho que sempre manter de 2 a 8. O local aí onde eu armazeno, eu tenho que manter em temperaturas mais altas. Então, se eu manter temperaturas mais baixas, se eu manter em temperaturas mais altas, as moléculas vão se degradando, o próprio local ali que está, por exemplo, ele é um meio rico em nutrientes. Pode ser que, como eu furei, como eu fiz alguma coisa, entrou uma bactéria ali, aquilo lá vai começar a proliferar a bactéria e eu perco toda a vacina. Porque aí não vai ter mais o imunizante ali, vai ter só bactéria. Então, por isso que eu tenho que ter essa rede de frios, fazer o armazenamento correto nos locais ideais aí, certo? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Perguntar alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Hoje aí só foi mais para vocês aprenderem calendário vacinal, para vocês verem o que que eu aplico, quais são as vacinas que eu aplico nas crianças, e também a gente aprender aí qual é a utilização da minha vacina, qual a utilização aí do meu calendário vacinal aí. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo, professor. Então, por hoje é só. Oi. É para a prova, o senhor vai dar quanto tempo para a gente fazer? Então, vocês vão ter até às 11 horas. Vai depender do tempo do trabalho de vocês. Esse trabalho não são muito longo. Por experiência própria, aí dura em torno de 40, no máximo 50 minutos, por experiências de outros grupos. Então, se vocês terminarem a apresentação, começamos das 8 horas. 8 horas a gente começa, termina por volta das 9. Vocês vão ter das 9 às 11 para fazer a prova. Professora, eu tenho uma dificuldade de fazer a prova assim tão rápido. Eu não sei como vai ser as questões. Eu me atrapalho muito. O senhor pode dar um tempo se eu não conseguir? Vão ser poucas questões, no máximo 5 questões. E você vai ter 2 horas de prova para responder essas 5 questões. Tá, obrigada. Professor, Oi. sobre o trabalho, você pode falar mais um pouquinho, tipo assim, como que vai ser? Porque eu fiquei em dúvida. Assim, o que é para pesquisar mesmo? Nessa parte que eu fiquei em dúvida. Vocês vão pesquisar o que é a doença que vocês estão vendo. Então, por exemplo, o que é febre amarela, o que é diarreia. Vocês vão definir a doença para mim, pesquisar o que é. E vocês vão fazer os cuidados de enfermagem. Que se vocês abrirem o livro lá da aula que eles dão para vocês utilizarem como base, vocês têm a definição da doença, o que o técnico o enfermeiro pode fazer para cuidar dessa doença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vou definir o que é diarreia e vou dar os cuidados. Um dos cuidados da diarreia é a hidratação. Então, vou hidratar meu paciente. Então, eu vou ter que definir qual é a minha doença e quais são os cuidados que eu tenho para ter com essa doença. Tá, entendi. Obrigada. Certo? Mais alguma pergunta?
Não temos mais perguntas. Então é isso, pessoal. Nos vemos aí hoje é sexta. Nos vemos na semana que vem, tá ok? Tenham um bom dia, bom final de semana a todos e até terça-feira. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, obrigada. Obrigada, professor.